Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, professor de escola bíblica, amante da Bíblia. Meus irmãos, hoje eu queria falar sobre o Salmo 23, certo? É um salmo que é dedicado a Davi, certo? Davi, o rei mais famoso que houve em Israel, certo? Um homem segundo o coração de Deus, certo? Um rei que colocava Deus em primeiro lugar. Não era perfeito, cometeu muitos erros, mas quando cometeu erros, sabia que podia recorrer a Deus para pedir perdão, para se arrepender, certo? E ele escreveu esse salmo maravilhoso que diz o seguinte, salmo de número 23. Deus, o nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, com ele mesmo, como ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Deus, és Senhor, está comigo, tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente que a bondade e o teu amor me ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Essa é uma linguagem mais atual, por isso que às vezes tem uma diferença, mas é maravilhoso. Meus irmãos, esse Salmo 23, certo? Esse Salmo maravilhoso, que é um poema, um louvor a Deus, ele é muito bonito e é sobre ele que eu queria falar hoje. Salmo número 23, certo? Ele é dedicado a Davi como autor, né? Acredito que foi Davi que escreveu, certo? E Davi, ele continua dizendo o seguinte, olha, o Senhor, certo? Lembrando que o Senhor é um título que nós usamos para se referir ao Deus Supremo, ao Senhor dos Senhores, ao médico dos médicos, certo? Ao Deus Todo-Poderoso. Então esse nome Senhor também é utilizado, que nós usamos no meio cristão, para se referir ao Deus Todo-Poderoso. Então o salmista diz o seguinte, olha, o Senhor é meu pastor, certo? Pastor nós sabemos que é criador de ovelhas, de animais, certo? E nós sabemos que ali no Oriente Médio, geralmente eles criam mais ovelhas, que são animais de porte menor do que bois, por exemplo, porque é uma questão de sobrevivência, não é? Enquanto um boi e uma vaca ele consome cerca de 50 a 60 litros de água por dia, uma ovelha ou uma cabra ou um bode ele bebe entre 2 a 4 litros de água por dia. Então é muito mais rentável criar animais de menor porte, no caso de ovelhas, certo? Naquela região, certo? Que também tem outras vantagens, né? Tem o pelo, né? O couro, tudinho, por aí vai. Então, Davi, ele era um pastor de ovelhas antes de ser rei, antes de entrar para o exército de Saul, certo? Então, ele ali pastoreando, mas a Bíblia diz que desde jovem ele louvava a Deus, ele era um jovem temente a Deus. Então, ele continua, o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus, ele é meu pastor, certo? Aqui fala de relacionamento, certo? O Senhor é meu pastor. Ele estava falando de relacionamento. E é impossível se ter um bom relacionamento, construir um relacionamento se não tiver convivência. Então Davi, para onde ele ia, ele convivia com Deus, ele pedia orientação a Deus, ele louvava a Deus, ele meditava no Deus Criador, certo? Lembrando que nessa época a Bíblia que tinha era o Pentateuco, certo? Eram os livros ali escritos por Moisés, certo? Mas nós vemos aqui que, mesmo naquela época que era muito difícil ter livros como nós temos hoje, acesso fácil, mas tinha os profetas que transmitiam a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, os profetas transmitiam para os israelitas qual era a vontade de Deus. E Davi ele foi ouvindo ali dos seus pais, dos seus familiares, dos líderes ali tribais, certo? Dos líderes ali, que o Senhor é meu pastor. Então aqui fala de relacionamento, de convivência. Precisamos conviver com Deus. Precisamos ter um bom relacionamento com Deus. Quando diga assim, ó, o Senhor, ele é o meu pastor,
Eu estou dizendo o seguinte, olha, que eu quero me relacionar como um pai, como um filho se relaciona com um pai, como uma filha se relaciona com um pai, porque Deus, Ele é nosso pai. O pastor é o nosso pai, é o nosso Senhor, certo? Ele é o nosso pastor. Então Davi, ele se colocou no lugar de uma ovelha e colocou Deus no lugar de um pastor, que é o pastor que orienta as ovelhas, que cuida das ovelhas, que protege as ovelhas. Então, o Senhor, meu pastor, está falando de relacionamento. Como é bom nós termos um bom relacionamento com Deus. Então, o Senhor, meu pastor, relacionamento, nada me faltará, nada me faltará. Aqui está falando de suprimento, de suprir todas as nossas necessidades. Suprimento, nada me faltará. Vocês lembram ali que quando Deus, através de Moisés, através de Arão, guia o povo para sair ali do Egito, para a Terra Prometida. E a Bíblia diz ali que 600 mil homens, né? Isso sem contar as crianças, mulheres e idosos, homens de pé que poderiam sair para a guerra, se não me falha a memória o versículo aqui. Então tinha pelo menos ali 2 milhões de pessoas. Alguns dizem que poderia chegar até 3. E uma vez não lembro agora para qual foi o cálculo que o professor de matemática fez, mas uma certa vez um professor de matemática, que eu não lembro o nome dele, fez o seguinte, fez um cálculo. A quantidade para sustentar a quantidade de alimentos para sustentar essa quantidade de pessoas no deserto diariamente. E ele fez o cálculo lá, dependendo da quantidade de pessoas, nós acreditamos que tinha pelo menos ali 2 milhões de pessoas, certo? Então esse professor de matemática ele fez o seguinte, para sustentar essa quantidade de pessoas diariamente, todos os dias, seria necessário um trem com 60 vagões carregados de suprimentos para suprir diariamente essas pessoas que estavam cruzando ali o deserto rumo à Terra Prometida. Então, quando o Senhor é nosso pastor, quando nós nos relacionamos com Deus, de filhos para com o Pai, de uma ovelha para com o seu pastor, eu e você poderá dizer, olha, nada me faltará. Então aqui fala de suprimento, é Deus que nos sustenta, certo? Nós não somos sustentados pelo governo, nós não somos sustentados por remédio de farmácia, nós não somos sustentados... A gente vai no mercado fazer compras, tá lá as prateleiras bem bonitinhas, cheias de comida, mas existe um processo para que aquele alimento chegue ali, certo? Se Deus não mandar chuva, não tem alimento. Se Deus não permitir que a erva cresça, não tem alimento, certo? Então, literalmente, nós somos sustentados por Deus. Então, o Senhor, meu pastor, relacionamento, nada me faltará. Deus vai suprir a minha e a tua necessidade. Amém? Olha, caminhar me faz por pastos verdejantes. Isso significa descanso. Descanso da alma, descanso da mente, descanso tem a ver com trazer benefícios para nós. Então, tem a ver com descanso. Nós precisamos de descanso para nossa alma, para o nosso corpo físico. E só podemos encontrar descanso em Deus. Olha aqui. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso fala de refrigério. Glória a Deus. Refrigério. Como é bom nós temos refrigério, tem a ver com descanso. Descanso tem a ver com refrigério, certo? Aquele refrigério. Imagine você cansado, às vezes no trabalho, tudinho. Aí guia-me mansamente, de forma mansa, a águas tranquilas. Pastos verdejantes e águas tranquilas. Tem a ver com descanso e refrigério. Descanso para a alma, descanso para o corpo, refrigério para a mente, para o espírito, para o coração. Glória a Deus. Guia-me mansamente a águas tranquilas. É tudo que uma ovelha precisa, de pastos verdejantes e águas tranquilas. Nós não conseguimos conviver num lugar turbulento, certo? Nós precisamos de descanso, de refrigério. Lugar turbulento, vida turbulenta, problemas. Nós precisamos de um refrigério.
E somente Deus pode dar descanso e refrigério para a nossa vida. Olha, refrigera a minha alma. Isso tem a ver com cura. Glória a Deus. Se eu sou levado a pastos verdejantes, águas tranquilas, que tem a ver com descanso, com refrigério, automaticamente vai vir cura. Glória a Deus. Porque a paz, a tranquilidade, ela traz cura para a alma, traz cura para o corpo. Você sabia que muitas doenças hoje em dia são causadas por falta de paz, por falta de alegria, por falta de felicidade? Então a paz, ela traz benefícios, ela traz descanso, refrigério, traz cura. Então refrigera a minha alma tem a ver com cura. Glória a Deus. Nós sermos curados por Deus. Guia-me pelas veredas. Veredas tem a ver com caminhos. Da justiça tem a ver com direção. Como é bom nós sermos direcionados por Deus. A Bíblia nos conta que Davi, ele morreu sem perder uma guerra sequer. Porque antes de sair para a guerra, ele consultava a Deus. Ele falhou em outros momentos. Mas em termos de guerra, ele não perdeu uma guerra sequer. Porque guia-me pelas veredas, pelos caminhos. Tenha visto aqui a palavra caminho traduzindo, viu? Guia-me pelas veredas ou pelos caminhos da justiça. Então isso tem a ver com direção. Como é bom nós sermos direcionados por Deus. Porque Deus não erra. Deus não erra. Deus não leva seus servos ou suas ovelhas para andar por caminhos errados. Deus, ele sempre acerta. Deus não erra. Deus é perfeito. Feliz é aquele e aquela que são direcionados por Deus. Glória a Deus. Então, guia-me pelas veredas da justiça. Tem a ver com direção. Entregue a tua vida a Deus para que Ele dirija a tua vida, para que Ele direcione a tua vida. Glória a Deus. Por amor do seu nome. Fala de propósito. Glória a Deus. Por amor do seu nome. Propósito. Faça um propósito com Deus. Louve o nome de Deus. Saiba que Deus ele ouve a minha e a tua oração. Então tem a ver com propósito. Davi tinha um propósito para com Deus. Agradar a Deus. Louvar a Deus. Honrar a Deus. E Deus honrou Davi. Esse era o propósito de Davi. Que nós também temos propósito, que nós viemos também ter um propósito para com Deus, de louvar a Deus, de praticar a justiça, glória a Deus. Olha aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não é a morte, é a sombra da morte. Isso tem a ver com provação. Davi, ele foi provado de várias formas. O próprio filho queria matar ele. Saul, aquele que tinha como pai, queria matar ele. Inimigos queriam matar Davi. E Davi muitas vezes passou por perigos de morte. Passou por momentos, muitas vezes Davi não morreu por pouco. Realmente Davi passou pelo vale da sombra da morte, mas ele não morreu, porque ele foi provado, mas Deus estava com ele, porque não temeria mal algum. Isso fala de proteção. Não temeria mal algum. Isso fala por quê? De proteção, que Deus está conosco, Deus nos protege, Deus nos livra de todo mal, glória a Deus. Então esse vale da sombra da morte, muitas vezes, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, pode ser uma doença, pode ser uma tempestade que não quer passar na nossa vida, pode ser uma doença, pode ser algum familiar que está passando por um momento tão difícil e a gente sofre. Às vezes é a perca de um parente, que às vezes a gente pensa que não tem mais sentido a vida. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, fala de provação. A prova, ela vem para todos, mas só serão aprovados aqueles que forem, que
guiados, guia-me pelas veredas da justiça. Então todos nós somos provados, mas só serão aprovados aqueles que são direcionados por Deus. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu sou direcionado por Deus, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não morreria, glória a Deus, porque tu estás comigo. Fala de provação, não temerei mal algum, de proteção. Então Deus nos protege. É Deus que nos livra de todo mal. Então é isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, glória a Deus, não temeria mal algum. Quantas pessoas deixam de viver sua vida por medo de alguma coisa? Medo de assalto, ou medo de doença, ou medo de várias coisas. Hoje em dia tem pânico disso, pânico daquilo. Isso tem a ver com medo. Não temeria. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, que Deus é que protege. É Deus que direciona, é Deus que traz refrigério, é Deus que traz descanso, é Deus que nos supre as nossas necessidades, é Deus que cura. Então faça como Davi, glória a Deus, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Vou parar por aqui e vamos iniciar aqui a outra parte aqui, a segunda parte aqui desse poema maravilhoso. Agora voltando aqui na outra parte desse poema, no Salmo 23, diz o seguinte, olha, porque tu, aqui fala de Deus, né? Porque tu estás comigo. Então isso fala de fidelidade, certo? Porque tu, na outra parte fala assim, olha, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então Deus estará comigo e com você, se o Senhor for o nosso pastor. Isso fala de fidelidade, certo? Eu posso ser não fiel. Você muitas vezes também não é fiel, porque nós seres humanos somos falhos, mas Deus ele é fiel, certo? Então aqui fala de fidelidade, né? Deus, o pastor, ele vai ser fiel à sua ovelha. Deus vai ser fiel ao seu povo, à sua igreja. Então não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Fala de fidelidade, certo? Deus, ele não falha, Deus é fiel, certo? A tua vara, certo? A tua vara e o teu cajado me consolam. Isso fala de esperança, certo? O pessoal, os pastores de ovelhas, geralmente eles andam com cajado para se apoiar no cajado, certo? Para se apoiar no cajado. Isso talvez, muitas vezes vem um animal também, ele se proteger do animal, de um animal feroz, de um animal peçonhento. Então, a vara e o cajado demonstrava isso, demonstrava também para trazer esperança, certo? Então a tua vara e o teu cajado me consolam, tem a ver com esperança, certo? A fidelidade de Deus para conosco traz esperança, certo? Olha, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso fala aqui, olha, que a vingança, preparas uma mesa perante mim, tem a ver com banquete, certo? Tem a ver com banquete. Tem a ver com banquete. E o banquete, ele é preparado para se comemorar algo, certo? Para se comemorar uma vitória. Então, se Deus é nosso pastor, certo? Então, Deus preparar um banquete para comemorar a nossa vitória. E os nossos inimigos verão a vitória do povo de Deus. Então, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso significa que a vingança pertence ao Senhor e não a nós, certo? Então tem a ver, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, tem a ver com um banquete, né? Para comemoração de vitórias. E os nossos inimigos verão a comemoração da vitória daquele que é fiel a Deus, certo? Unges a minha cabeça com óleo, certo? Nós sabemos que a unção era para reis, sacerdotes, profetas, certo? Reis, profetas, sacerdotes, certo? Então, unge a minha cabeça com óleo tem a ver com consagração. Consagração
é algo que é separado para Deus, para um propósito, para um trabalho diferenciado. Nesse caso aqui, consagração tem a ver com um propósito de servir a Deus, de agradar a Deus, de viver de uma forma diferente do mundo. Isso tem a ver com consagração. Hoje nós temos que se consagrar a Deus, de se consagrar a Deus, orar, se consagrar tem a ver com jejuar, com buscar mais a Deus. O próprio Jesus falou, olha, o próprio Jesus uma certa vez falou para os discípulos, tem casta que só sai com oração e jejum, ou seja, consagração, se chegar mais a Deus, se consagrar mais a Deus, buscar mais a Deus, certo? Então se o Senhor, ele é o meu pastor, se o Senhor é o teu pastor, aí vai acontecer isso aqui, olha, o meu cálice transborda. Isso tem a ver com abundância, certo? Então se o Senhor, ele é meu pastor, se o Senhor, ele é o teu pastor, então haverá abundância de paz, de alegria, de felicidade, saúde, certo? Haverá abundância de paz, haverá abundância. Se o Senhor é meu pastor e o teu pastor, haverá abundância de paz na minha e na tua vida, haverá abundância de alegria, haverá abundância de felicidade, haverá abundância de saúde, haverá também buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, Deus que faz os seus servos prosperarem, tanto espiritualmente também como financeiramente, certo? Certamente, olha aqui, certamente, então, se o Senhor é meu pastor, certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso fala de bênçãos. Então, certamente que a bondade e a misericórdia vão me seguir. É eu e você caminhando na nossa vida e as bênçãos de Deus nos seguindo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso tem a ver com as bênçãos de Deus para mim e para a tua vida. Então as bênçãos de Deus nos seguirão. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então isso tem a ver com bênçãos, certo? Glória a Deus. E para finalizar, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso tem a ver com segurança e eternidade. Segurança, porque na casa do Senhor há segurança. Deus nos protege, proteção, como já falamos aqui. Ainda que eu nasça pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Fala de segurança. E eternidade. Longos dias também podem ser traduzidos como eternidade. Nós teremos uma vida eterna na presença de Deus, se o Senhor for o nosso pastor. Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido esse poema maravilhoso de Davi para louvar a Deus. Que o Senhor possa ser o nosso pastor, que nós possamos ser ovelha de Deus. E que Deus possa abençoar a minha e a tua vida para que haja abundância de paz, abundância de alegria, abundância de felicidade, abundância de saúde, abundância de generosidade, abundância de respeito, abundância de amor, abundância de perdão. Então é isso, meus irmãos. Que Deus possa, que o nosso caso possa ser transbordante, que a nossa alegria seja transbordante, que seja contagiante e contagie também outras pessoas e outras pessoas venham também se alegrar na presença de Deus. Paz do Senhor e até a próxima lição.